Boa tarde, pessoinhas bonitas. Sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso livro desse bimestre. Como vocês sabem, já estão acostumados, todo bimestre a gente tem que ler um livro e no final do bimestre a gente faz a prova do livro. Nesse bimestre, o nosso livro é esse daqui, A Droga da Obediência. Nessa primeira videoaula a respeito do livro, eu não vou falar tanto da história, do enredo. Amanhã, na nossa segunda videoaula a respeito do livro desse bimestre, eu vou falar mais sobre o enredo do livro, a história, dar um resumo para vocês a respeito da obra. Hoje eu quero falar mais sobre o formato do livro, o autor e dar algumas dicas de interpretação de texto para vocês lerem um pouquinho melhor esse livro aqui. Bom, então vamos lá. O autor desse livro se chama Pedro Bandeira. Ele é autor de vários livros com o público-alvo adolescente. Tanto que esse livro aqui, propriamente dito, ele não é, digamos assim, uma única história, uma única versão. Ele é o primeiro de uma série chamada Os Caras. Caras com K, igual está aqui. Então, ele é o primeiro dessa sequência e os outros se chamam A Droga do Amor, Anjo da Morte, Pântano de Sangue e Droga de Americana. Então ele é o primeiro de uma série de livros, de uma série chamada Os Caras. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem os outros livros depois. É muito bacana a continuação dessa história aqui. Então vamos lá. Agora eu vou deixar vocês com algumas dicas de interpretação de texto para vocês lerem não somente esse livro aqui, mas qualquer outro livro que vocês forem ler ou textos que nós podemos ler na escola, qualquer coisa. Essas dicas de interpretação com certeza vão ajudá-los. Dica número 1. Procure um lugar agradável para ler. Sempre que possível, procure um local adequado para fazer sua leitura diária. Isso significa estar bem acomodado, longe de ruídos e influências externas que possam atrapalhar a sua concentração. Mesmo que você consiga ler e assistir à televisão ao mesmo tempo, evite esse tipo de comportamento. Ajude seu cérebro a digerir uma informação de cada vez. Ele precisa de tempo para assimilar novos conteúdos e conceitos. Dica número 2. Não subestime a importância de um bom dicionário. Recorrer a um dicionário não é feio ou proibido. Ele não é pai dos burros. Ele é pai dos curiosos e estudiosos. Nossa língua portuguesa é composta por uma infinidade de vocábulos. Você não precisa saber o significado de cada um deles. Surgiu uma dúvida? Consulte o dicionário e anote a palavra consultada no caderno, pois assim ela poderá fazer parte do seu vocabulário em uma construção. Dica número 3. Sempre que possível, leia no papel. Muitas pessoas perderam o hábito de adquirir livros físicos, isto é, impressos. Contentam-se com a leitura de documentos virtuais que nem sempre oferecem as mesmas possibilidades de leitura que o texto no papel, onde podemos fazer anotações, sublinhar, dobrar as páginas e outros recursos que facilitam a interpretação textual. Ler no computador ou nos demais suportes tecnológicos pode ser mais cômodo e prático, mas nem sempre é a melhor opção para quem tem dificuldade de interpretação textual. Dica número 4. Faça paráfrases. Antes de apresentarmos essa dica, é importante que você saiba que a paráfrase nada mais é do que uma explicação livre e desenvolvida de um livro ou documento. Sendo assim, à medida que a leitura avançar, faça pausas e tente explicar com suas próprias palavras. Isto é, sem transcrever o fragmento do documento, aquilo que você já leu. Essa técnica facilita a compreensão do texto. Dica número 5. Nós sabemos que são muitas e urgentes as demandas diárias, mas sempre que possível, reserve um tempo para ler com calma. Leituras apressadas dificilmente são processadas pelo cérebro. Às vezes, o que falta para o leitor são condições adequadas de leitura, e não capacidade de compreensão textual. Fatores externos influenciam muito no sucesso ou no fracasso da leitura. Portanto, nada de ler se não tiver tempo suficiente para refletir sobre aquilo que foi lido.